Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe cada um de vocês e que abra nossos corações para que nós possamos entender a mensagem que será passada hoje. Nesse momento que nós estamos vivendo, um momento na história do nosso país, de ontem para cá, nós vimos uma situação a qual acho que já esperávamos, né? Esse problema que aconteceu aí com o presidente da República e com o seu ministro. Não vamos entrar em detalhes, porque aqui não nos interessa adentrarmos nesses detalhes do que está acontecendo. Mas, enfim, desde muito que nós vemos opiniões diversas em relação aos lados que constituem a nossa política. A direita e a esquerda, né? Pessoas que defendem o lado da direita e pessoas que defendem o lado da esquerda. E nós cristãos também estamos dentro desse cenário político. Aproveito logo e quero chamar a atenção aqui para a política. A política ela é um dom de Deus, mas a politicagem não. A politicagem ela é algo averso à política. E por que eu estou falando isso? Porque se tem percebido, meus irmãos, aqui estou falando para nós cristãos, que está acontecendo uma coisa que há muito aconteceu na igreja de Corinto, onde o apóstolo Paulo ele chamou a atenção para o cenário naquela época, que era a quebra da unidade, né? Estava acontecendo ali naquele momento uma quebra da unidade cristã, né? E por quê? O que estava acontecendo ali, né? Hoje a pergunta até que eu posso fazer aqui é para você cristão, você é de quem? Né? Você é da direita? Você é da esquerda? Você é do presidente? Você é do Lula? Né? De quem você é? E aqui eu vou iniciar lendo uma primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 10 a 20, para nós podermos conversar um pouquinho sobre essa situação. Exortação à unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria do mundo? Meus irmãos, aqui eu já inicio o que eu quero discutir com vocês. Aqui na igreja de Corinto, as pessoas os cristãos naquela época, estavam passando por uma situação bem parecida com o que nós estamos passando hoje no mundo, nesse caos da política. Alguns estavam dizendo
estavam defendendo, né, dizendo, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Cefas, de Apolo, né? Não, Paulo está errado nisso, quem está certo é Apolo, não, Cristo é que está no caminho certo, né? E esquecendo do principal, esquecendo de que, na verdade, Paulo, esses homens, Paulo, Crispo e Apolo, Cefas, apenas eram servos de Deus, usados por Deus, e que o principal ali, a principal figura, vamos dizer assim, e que unia aquela igreja era Cristo. E quando essa igreja estava tentando, vamos dizer assim, estavam tentando discutir quem estava certo ali dentro daquele contexto, eles estavam esquecendo que eles estavam quebrando aquela igreja. Eles estavam, por isso que Paulo, bem aqui ele diz, acaso Cristo está dividido? Na verdade, eles estavam dividindo o cristianismo, né? Em vez de eles estarem formando a unidade, eles estavam desfazendo. E o que nós trazemos para nós? Nós cristãos, nós temos que ter o cuidado de não cairmos em algo que eu percebo que está acontecendo, que é a idolatria. Nós estamos idolatrando muito os nossos governantes. Uma coisa é eu ter votado num político, uma coisa é eu concordar com o que ele está fazendo e a outra idolatrá-lo. Eu não posso fazer isso. E aqui em Corinto estava acontecendo isso. Essas pessoas estavam idolatrando, na verdade, Paulo, Apolo, né? Cefas, e esquecendo que nós temos que olhar para Cristo. Quando eu passo a olhar mais para o homem, no caso, para o político, com um olhar de mito, né? Um olhar assim só ele tem razão, não importa qual lado, ou direita ou esquerda, não importa. Eu estou esquecendo de olhar para aquele que somente ele pode me dar a direção correta, que é o meu Deus. Então, eu passo a idolatrar o homem, né? E aqui eu quero aproveitar logo, falando, já iniciar adentrando no assunto do texto, trazendo aqui 4 situações que nós podemos ver aqui no texto. A primeira situação é que mais importante é buscar a unidade entre os cristãos. Meus irmãos, o mais importante para nós como cristãos é buscar a unidade. E essa unidade, só quem pode nos dar é Jesus Cristo. Porque, infelizmente, a política ela está dividindo as opiniões, dividindo os cristãos. Por isso que em vídeos anteriores eu falei sobre isso. A gente vê muito ódio nas pessoas. O cristão não pode odiar tanto. Pelo contrário, nós temos que amar. Nós temos que passar a fazer o que Cristo quer que nós façamos. Que nós sejamos humildes, manso na forma de agir, né? Que nós oremos pelas nossas autoridades. Está faltando isso. Quando eu lembro que as autoridades estão ali porque Deus permitiu, Deus os colocou ali, então eu vou passar a olhar para pedir àquele que é responsável por todos aqueles lá que estão no poder, que no caso é Deus. Então, aqui no versículo 10, quando Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, antes sejais inteiramente unidos, na mesma mental e no mesmo parecer. Não vamos nos apartar uns dos outros, porque na minha igreja tem esse aqui tem um pensamento diferente desse, esse aqui é da esquerda, esse aqui é da direita. Não vamos pensar assim. Vamos procurar não deixar essa politicagem, que eu digo assim, quebrar a unidade da igreja. Pelo contrário, vamos nos unir e orar por toda essa situação que está acontecendo. Um segundo ponto está no versículo 20. A verdadeira sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria do mundo é louca.
Então lá no versículo 20, o apóstolo Paulo diz: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Então a sabedoria do mundo é loucura. Deus tornou a sabedoria do homem loucura, né? Então a sabedoria verdadeira está em Deus. Salomão buscou sabedoria em Deus. Ele pediu: Senhor, dá-me sabedoria, é isso que eu quero. Então nós temos que orar e pedir a Deus sabedoria para nós podermos entender toda a situação, todo o contexto, né? Porque quer queira ou não, a igreja, acaba se envolvendo em todo esse aparato político, e pedir também que Deus dê sabedoria aos nossos governantes. Aquele a quem você votou, peça que Deus dê sabedoria e ore por ele, ore para ele trabalhar em prol do povo, em prol de todos nós. E o terceiro ponto está lá em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 1 a 11, que diz assim: a falta de unidade entre os cristãos. Meus irmãos, é isso que está acontecendo. Paulo aqui nos versículos de 1 a 4, ele vai dizer assim, no capítulo 3 de 1 Coríntios: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha aí que nós estamos vendo aqui. Paulo está dizendo: olha, você, quando diz que é de Paulo ou de Apolo, você está andando de acordo com segundo o homem, de acordo com a sabedoria do homem, sabedoria do mundo, né? E está esquecendo de buscar sabedoria em Deus. Então aqui, a falta de unidade entre os cristãos está acontecendo. Hoje nós estamos vendo uma falta de unidade cristã. E três pontos aqui, em relação à falta de unidade entre os cristãos, nós podemos tirar um ensinamento. Primeiro, essa falta de unidade prova a falta de maturidade espiritual, como Paulo deixou bem claro no versículo 1. Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Ou seja, ele está dizendo: olha, vocês, eu não pude falar com vocês em tom espiritual, porque vocês, falta maturidade espiritual para vocês, né? E essa falta de unidade, ela pode provocar ciúmes e contendas. Versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando nós idolatramos o homem, quando nós não procuramos buscar no Senhor o entendimento correto, nós estamos criando contendas e ciúmes dentro da nossa igreja, no nosso meio como cristão. E isso leva à idolatria, lá no versículo 4. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Isso é idolatria. É isso que eu estou falando. A gente não pode esquecer esse detalhe. Quando eu olho muito para o homem, esqueço do meu Deus, da orientação, de buscar orientação a Deus, eu estou sendo idólatra. E, finalmente, a falta de unidade, ela divide a igreja de Cristo. E hoje nós percebemos em todo esse contexto a igreja dividida. Muitos postam mensagem da palavra, mas poucos praticam a palavra. É por isso que a gente percebe as falhas dentro das igrejas. É por isso que a gente percebe a política ficando acima da palavra de Deus. E não pode ser assim, é ao contrário. A palavra de Deus é que tem que ser a regra de fé e prática, para que nós possamos entender o contexto que nós estamos passando e clamar ao Senhor a unidade do nosso país, tudo por este país. Como ontem no vídeo que eu postei, que eu gravei, eu cito de novo, na Europa, enquanto as pessoas estão unidas, aqui é um cabo de guerra, é uns puxando para um lado e para o outro, e nós vamos nos adequando a esses homens
que fazem politicagem e não política. Porque política não é isso que nós estamos vendo. A ganância pelo poder. Vemos um quarto ponto aqui, para encerrarmos, o verdadeiro fundamento. Onde está o verdadeiro fundamento? Né? E lá no versículo 10, aqui do capítulo 3 de 1 Coríntios, nós vemos qual é o verdadeiro fundamento. Né? Mas primeiro o veículo. O veículo desse fundamento é a graça de Deus. Versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, a graça de Deus é que é o veículo para esse verdadeiro fundamento. Então, peçamos ao Senhor a graça dele. Peçamos ao Senhor que nos dê graça para nós podermos entender o contexto e buscarmos aquele lado o qual luta pelo povo, luta pelo amor, pelo cuidado com o próximo. E qual é esse fundamento? Aí a resposta vem no versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o fundamento, meus irmãos. Cristo é o fundamento da igreja. Ele é o fundamento de tudo. Ele é criador de todas as coisas, ele é o agente criador. Então ele é o fundamento da igreja, ele é o cabeça da igreja. E em todo o contexto que nós estamos inseridos, é ele que controla tudo. Tudo está nas mãos dele. Então nós temos que olhar para o nosso fundamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, para pedirmos a ele que nos oriente mais, que nos dê condição de entendermos os lados que estão se degladiando. E que primeiramente nós peçamos ao Senhor que dê sabedoria a esses homens, que tire a cobiça, a ganância deles. E pedir ao Senhor que use aqueles cristãos, políticos cristãos que estão lá inseridos naquele local, naquele contexto, lá no Palácio do Governo, que aqueles cristãos possam usar a sua palavra como regra de fé e prática. Não adianta eu ficar dizendo, fulano é cristão, fulano não é cristão e tal, o presidente ele é cristão, fulano não é cristão. Não. O que importa é vermos o agir deles. Vamos ver qual é o lado que está agindo de acordo com as Sagradas Escrituras, trazendo a preocupação com o próximo. Né? Vamos buscar no Senhor discernimento para que não nos engane. Né? E eu quero aqui trazer 4 aplicações para essa mensagem de hoje. A primeira aplicação é que somente Deus pode dar a sabedoria para as tomadas de decisões certas. Somente Deus pode dar a sabedoria. Salomão pediu sabedoria e imediatamente ele tomou a medida certa, ele tomou a decisão correta perante aquelas 2 mães que disputavam o filho. E ele colocou o filho nas mãos da mãe verdadeira, da mãe daquela criança. Então, somente Deus pode nos dar sabedoria para tomarmos decisões corretas. Segunda aplicação, somente Deus pode dar discernimento para que as pessoas falsas não te enganem. Então, somente Deus pode nos ensinar a descobrirmos se aquelas pessoas estão nos enganando. Somente Deus pode nos dar discernimento para vermos qual é o político que está te enganando. Aquele que está a favor do povo ou contra o povo. Terceira aplicação, peça a Deus amor para que o mal não tome conta do teu coração. Peça amor a Deus para que o mal não tome conta do teu coração. Não deixe o ódio crescer no teu coração. Eu fico triste vendo pessoas ditas cristãs odiando. A palavra de Deus deixa bem claro que nós temos que orar pelas autoridades, temos que respeitá-las, porque elas estão ali debaixo da autoridade maior que a de Deus. Então temos que respeitar nossas autoridades. Temos que respeitar os políticos, por mais que eles estejam errando de alguma forma, temos que respeitá-los. Então orar para que Deus os oriente, que o temor de Deus esteja no coração daqueles homens ali. E finalmente, peça a Deus fé para vencer lutas e o ataque espiritual. Peça fé para você vencer
as lutas que virão e o ataque espiritual, porque nesse momento está acontecendo sim um ataque espiritual. Ali por trás de tudo isso, por trás de todo esse contexto político, social, tem um ataque espiritual. E nós, como cristãos, nós temos é que abençoar este país. E não amaldiçoar com a nossa boca, falando palavras toscas, disseminando ódio, o mal querer. Não, temos que disseminar o amor ao próximo, o cuidado, o zelo. Então, meus irmãos, vamos tomar essa mensagem como termos o cuidado para não nos dividirmos como igreja de Cristo por causa da politicagem. Não vamos idolatrar esses homens. Só existe um Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Somente Ele vai te dar sabedoria. Somente Ele vai te dar discernimento. Somente Ele vai te dar amor e fé. Peça a Ele sabedoria, discernimento, amor e fé. 4 palavras que tem que fazer parte do vocabulário da vida do cristão: sabedoria, discernimento, amor e fé. E que o Senhor te abençoe e que você peça ao Senhor, somente Ele, que te dê essas 4 palavras na tua vida e que você possa aprender a lidar com todo esse momento ímpar na história deste país. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.